Bom dia, pessoal! Na atividade de hoje, nós vamos continuar falando das relações métricas no triângulo retângulo. Lembra do triângulo retângulo? É aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus aqui. Os lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de cateto. Esse lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Então, olha, este lado aqui, esse lado aqui é a hipotenusa. Vou chamar a hipotenusa de A. Esse lado aqui, ó, o cateto maior, vou chamar de B. Esse lado aqui, ó, o cateto menor, vou chamar de C. Para nossa aula de hoje, eu ainda vou precisar de mais um elemento, que é a altura em relação aqui à hipotenusa. Então, olha, a hipotenusa, a altura, ela é um segmento de reta que ela une o vértice aqui do triângulo retângulo até o lado oposto ao vértice, formando um ângulo de 90 graus com esse lado. Essa altura eu vou chamar de H, que é a relação dessa atividade. Bom, ainda nós temos esses dois pedacinhos aqui, ó. Esse pedacinho aqui é a projeção do cateto C na hipotenusa. Esse pedacinho aqui, projeção do cateto B na hipotenusa. Então, essa projeção do cateto B na hipotenusa, vou chamar de M. E a projeção do cateto C na hipotenusa, vou chamar de N. Na atividade, há duas atividades atrás, a gente falou do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras dizia assim: a hipotenusa elevada ao quadrado é igual ao cateto maior elevado ao quadrado somado ao cateto menor elevado ao quadrado, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Na atividade dessa semana, nós falamos que o cateto elevado ao quadrado é igual à projeção do cateto na hipotenusa vezes a hipotenusa. Então, a projeção do cateto na hipotenusa vezes a hipotenusa. O cateto C ao quadrado é igual a projeção do cateto C na hipotenusa vezes a hipotenusa. N vezes A. Na nossa atividade de hoje, nós vamos falar da altura. A altura elevada ao quadrado é igual à projeção de um cateto vezes a projeção do outro cateto. Então, coloquei o exercício. Calcule o valor desconhecido nos triângulos retângulos a seguir. Quero saber o valor da altura e dei o valor das duas projeções. Então, tem que lembrar da relação. A relação diz o seguinte, que a altura elevada ao quadrado é igual à projeção de um cateto vezes a projeção do outro cateto. Então, a altura ao quadrado é igual a 4 vezes 9, 36. É uma equação? Como é que eu resolvo? Como é que eu tiro esse doisinho dali? Vai para o outro lado e vira um radical de índice 2. De índice 2 não precisa escrever. Raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é mais ou menos 6. Porém, o meu assunto aqui, olha, é uma medida de um segmento de reta, de uma altura. Então, não preciso pôr o negativo, porque não existe medida de segmento negativo, né? Então, nesse caso, a altura é 6, ok? Mais um. Então, mais um.
Olha, dei o valor da altura, não quero saber o lado de uma das projeções do cateto e dei a outra projeção. É muito importante que você não esqueça a ordem disso. A altura elevada ao quadrado é igual a projeção de um cateto, vezes a projeção do outro cateto na hipotenusa. Eu não vou escrever tanto assim, né? Então, por que eu disse isso? Porque você tem que respeitar a ordem. A altura ao quadrado. Eu conheço a altura é 6. Então, é que dá uma vontade de começar com N, né? Não pode. 6, a altura é 6. 6 ao quadrado é igual N vezes 12. Então, vou colocar primeiro o número. Ó. 6 ao quadrado é igual a 12 vezes N. 6 vezes 6, 36. 12 vezes N. É uma equação. Eu quero saber o valor de 1N. Então, eu vou dividir tudo por 12. Se você preferir passar o 12N para frente, tudo bem também, não faz diferença. Ó, vou dividir tudo por 12. Lembra por que eu vou dividir tudo por 12? Ó, porque eu quero saber o valor de 1N. N é igual 36 dividido por 12, 3. N é igual a 3. Ok? Mais um. Então, mais um. Tenho a altura, tenho a projeção de um cateto e quero descobrir a projeção do outro cateto. Lembra da ordem onde as coisas aparecem. Altura elevada ao quadrado igual. A altura é 10. 10 elevado ao quadrado igual. Projeção de um cateto vezes a projeção do outro cateto. 5 vezes M. Cálculo. 10 vezes 10. 100 igual a 5M. Quero inverter. Eu prefiro inverter. Então tá, inverte. 5M igual a 100. Vou dividir tudo por quanto? Por 5, porque eu não quero saber o valor de 5M, eu quero saber de 1M. M igual. Vai aqui no cantinho, no rascunho e faz a conta. Tabuada do 5 perto do 10. 2. 2 vezes 5, 10. Abaixa o 0. Então, M igual a 20. Ok? É isso, pessoal. Como são 3 valores, ou eu dou a altura e quero saber uma das projeções, ou eu dou uma das projeções e quero saber a altura. São três variáveis, né? Duas eu vou conhecer duas e vou querer saber a terceira. Uma eu conheço, duas eu conheço, a terceira eu quero saber, tá ok? Qualquer dúvida, pessoal, agora nós temos a aula no Meet, então vai lá no Meet, conversa comigo, tira a sua dúvida. Ou, se você preferir, me chama no WhatsApp, é bem rápido, eu vejo logo, né? Às vezes eu não vejo tão rápido, mas normalmente eu vejo rápido, tá ok? Vou preparar então os exercícios para vocês tentarem fazer. Acredito que não vai ter problema. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.